Muito bom. Eu assisti uma reportagem, estava assistindo televisão há umas 2 semanas atrás, e eu assisti uma reportagem desse vídeo que viralizou. Eu queria que você assistisse esse vídeo. Isaac, calma! Ei, calma, ei! Ei, você vai cair, garoto! Isaac, vem aqui, calma! Relaxa! Meu Deus, filho! Muito bom, muito bom. Você pode aplaudir a Jesus? Vou te explicar o que aconteceu nesse vídeo. Gente, que emoção desse rapaz, né? Ele passou no vestibular, foi um dos melhores colocados na Universidade de São Carlos. Então, Guilherme Isaac, de 18 anos, né? Então esse vídeo diz que viralizou pelas redes. E por trás, né, de cada vitória da nossa vida tem uma história, sim ou não? Então foi na reportagem que eu falei, gente, tem um segredo isso daí, tem algo por trás. E aí a reportagem com a família explicou o segredo, né? Esse segredo dessa alegria desse jovem. Então lá na reportagem a mãe explicou que o Guilherme Isaac, quando ele nasceu, ele teve, né, no parto, né, acabou nascendo e ele entrou em coma. E esse coma e a situação dele ter sido entubado e as convulsões gerou nele, como você viu ali na descrição do vídeo, uma paralisia cerebral. E a mãe dele conta que no meio de toda essa situação, foi um processo muito longo, que ela mesmo disse que ela passava mais tempo no hospital do que em casa. E ela sempre dizia para o Guilherme Isaac, meu filho, você já nasceu lutando para viver. E o Guilherme Isaac, ao crescer, ele sempre se perguntava para a mãe se ele ia ser alguém na vida, se ele ia ser algo na vida. E aí a mãe dele sempre repetia, continuava afirmando a identidade dele, ficava declarando para ele o seguinte, ela sempre dizia, você, meu filho, nasceu para dar certo. Você consegue tudo o que você quiser e desistir jamais. Enquanto você tiver fôlego de vida, lute e vai, porque você consegue. Meu irmão, por trás de cada vitória nas nossas vidas, sempre tem uma voz nos encorajando, nos estimulando, nos encorajando a sermos vitoriosos. Nesse caso aqui, foi a mãe do Guilherme Isaac, a Zilmar, que sempre estava ali declarando acerca do potencial dele. Queridos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,13, 2 Coríntios 4,13, a Bíblia diz, está escrito, né, o apóstolo Paulo afirmando, trazendo uma fala, que está lá no Salmo 116, uma fala de Davi, cri, por isso falei, diga assim comigo, cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Então eu quero dar continuidade, eu estou falando já há alguns domingos sobre fé, encorajando o seu coração à fé, e aquilo que você fala, primeiro passa pelo seu pensamento. Então o centro dessa palavra hoje, né, o nosso tema é mentalidade transformada, é falar realmente sobre aquilo que nós pensamos, porque o que falamos, o que confessamos, saiu de um lugar, saiu do nosso pensamento. Então quando a Bíblia está dizendo aqui, cri, por isso falei, então existe um poder em toda palavra que sai da nossa boca, e nós precisamos crer que por mais que as circunstâncias elas sejam grandes e muitas vezes até desfavoráveis, aquilo que você fala é uma expressão daquilo que você acredita. Diga-se comigo, aquilo que eu falo é uma expressão daquilo que eu acredito. E antes mesmo de nós chegarmos no pensamento, queria expor aqui muitas vezes a consequência daquilo que nós pensamos sobre a nossa fala, aquilo que nós estamos falando. O capítulo 3 de Tiago é esse capítulo tão prático que fala sobre o poder da nossa língua. Então Tiago capítulo 3 versículo 2, a Bíblia diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é
perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu queria começar com os benefícios quando você aprende a falar, quando a sua fala ela é liderada pelo Espírito Santo. E esse texto de Tiago diz sobre a importância de vigiar aquilo que você fala, né? De você estar vigiando aquilo que você fala. Então a Bíblia diz que com a nossa língua nós bendizemos o Senhor. Com a nossa língua nós abençoamos as pessoas. Com a nossa língua, esse pequeno órgão, né, do nosso corpo, se nós usarmos esse pequeno órgão do nosso corpo de uma forma correta, esse pequeno órgão do corpo, ele tem o poder de dar destino à nossa vida. Ele tem o poder de dar destino à nossa vida. E a Bíblia diz aqui que quem não tropeça no falar, a Bíblia afirma, é perfeito, é capaz de dominar todo o seu corpo. Mas pelo contrário, Tiago também afirma os malefícios de quando não sabemos dominar aquilo que nós falamos. O Tiago mesmo diz, olha, uma vez que a língua é mal utilizada, ela tem o poder de incendiar todo o curso de uma vida, colocar fogo em todo o curso de uma vida. E ele diz 3 qualidades da má língua, né? Ele diz que a língua é um mundo de iniquidade, que a língua ela é um mal incontrolável e que a língua ela está cheia de um veneno mortífero. A língua vamos repetir comigo, a língua é um mundo de iniquidade, a língua é um mal incontrolável, pode causar um mal incontrolável e ela está cheia de veneno mortífero. Então, se nós não soubermos utilizar a nossa língua, se nós não soubermos utilizar aquilo que nós falamos, queridos, é tão importante nós aprendermos isso e pedirmos ao Espírito Santo para que o nosso modo de falar seja liderado por Ele, o nosso modo de falar e o nosso modo de pensar. Então, por exemplo, se alguém pensa e diz, não tenho capacidade alguma, eu não posso fazer, eu não consigo fazer, ou isso que está muito presente na nossa cultura, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Então nós estamos tão acostumados a falar morte, estamos tão acostumados a falar derrota, estamos tão acostumados a falar miséria, a falar tragédia. E as pessoas elas acabaram se acostumando com esse pensar e esse falar de uma forma negativa. Então o que você pensa, o que está aí na sua mente, o que você, durante as suas 24 horas, você tem pensamentos de paz, você tem pensamentos bíblicos, é a Bíblia que está em todo o tempo dominando a sua forma de pensar e de falar, ou a maior parte do tempo você está confessando morte, declarando tragédia, declarando derrota. Como a Bíblia diz, a língua tem esse poder de controlar todo o nosso corpo, e também se não sabermos usar, da mesma forma a língua tem esse poder de gerar e de levar para uma finalidade, muitas vezes uma finalidade negativa. Então todo o nosso corpo, todos os nossos nervos, eles vão se mover nessa direção, na mesma direção. Então a Bíblia diz, quem controla a sua língua, controla o seu corpo inteiro. Então nós estamos falando aqui da consequência. Que consequência? Daquilo que eu e você, nós pensamos. O que você pensa vai externar em forma de palavras. Aquilo que está mais presente na sua mentalidade, você vai falar. Por quê? Porque nós só falamos aquilo que nós pensamos primeiro. Diga assim comigo, nós só falamos o que nós pensamos primeiro. E para renovar a nossa forma de falar, você precisa renovar a mãe da fala, que são os pensamentos. A sua mente precisa ser renovada. Então, os especialistas que estudam a mente, né, os neurocientistas, eles falam que na nossa mente existem as vias neurais. Como acontece? O que são essas vias neurais? As vias neurais é uma conexão, os neurônios eles se conectam, e eles transmitem informações. Então essas vias neurais, eles são como caminhos dos quais os nossos pensamentos eles ficam transitando. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que seu pai ou sua mãe
durante a sua infância, declarou palavras, por exemplo, quanto à questão da sua educação. Você dava um pouquinho de trabalho na escola, não retia muito bem as matérias, e aí ia fazer a tarefa com o pai declarava: você é um burro, você não aprende nunca. E aí ia para a escola, o professor também: menino, você demora demais a aprender. Então essa fala acabou incorporando a sua identidade. E esse pensamento, você recebeu esse pensamento realmente como se fosse seu. Então esses pensamentos, eles ficam ali transitando na sua mente. Acostumou. Então você muitas vezes já está dizendo: eu sou burro. Eu sou burro. Em nome de Jesus não temos aqui, em nome de todos são curados, em nome de Jesus, amém? Então, mas muitas vezes esse pensamento: eu não posso, eu não consigo, é porque esse caminho ele está aberto ali na nossa mentalidade. Então o tema, como eu disse, mentalidade transformada, eu quero dar para vocês 3 passos, como a nossa mente pode ser transformada pelos princípios da palavra de Deus. E eu creio que somente Jesus pode fazer esse trabalho no nosso interior, amém ou não amém? Então o primeiro passo aqui, cortar as raízes. Eu queria contar com o seu apoio sempre em cada ponto, você me ajudando a pregar, e quando eu falar o primeiro ponto, vamos lá dizer, aí você me ajuda a pregar, amém ou não amém? Então vamos lá, o nosso primeiro ponto: cortar as raízes. Provérbios 23:7, eu gosto muito, a única versão que apresenta esse versículo dessa forma, a versão Almeida Revista Corrigida, que diz: como imaginou em sua alma, assim ele é. Então o fato, queridos, aqui é que os nossos pensamentos, eles dão forma à nossa vida. Daqui a 10 anos você vai olhar no espelho, e o reflexo que você verá ali no espelho será um fruto daquilo que você está pensando hoje. Então daqui a 10 anos você vai ver o reflexo daquilo que permeia os seus pensamentos hoje. E a pergunta que eu tenho para você é se você gosta da direção que os seus pensamentos estão te levando. Faça essa enquete aí no seu coração. Você gosta da direção que os seus pensamentos estão te levando hoje? Sabe por quê? Porque a nossa vida é um reflexo daquilo que nós pensamos. E a sua vida, ela está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. A sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Queria ilustrar essa situação aqui de cortar as raízes. Imagine que você tem uma árvore e todos os dias no seu quintal você olha aquela árvore e ela está meio escangalhada. Como é a árvore meio escangalhada? Ela tem alguns ramos de flor, de folhas, ela também tem alguns galhos que estão secos, e você pega o seu facão, assim como eu tenho o meu facão, e algumas vezes eu vou podar algumas plantas, algumas árvores, eu pego o meu facão com o objetivo eu vou lá no jardim e eu vou cortar essa árvore, ela está muito escangalhada, está na hora de cortar ela. Mas quando você chega próximo à árvore, em vez de cortar o mal pela raiz, você vai lá e só dá uma podada, às vezes naquela parte que está mais escangalhada. E aí você vira as costas, volta, mas no outro dia você olha pela janela, a mesma árvore está lá, porque você não lidou com aquilo que você queria fazer no início, que era cortar o mal pela raiz, cortar aquela árvore. E da mesma forma, a origem de muitos pensamentos, nós precisamos cortar realmente, literalmente, o mal pela raiz. O sistema de raízes que muitos pensamentos, eles estão alojados na nossa mente. Porque uma vez que você muda a forma de pensar, você muda a forma de falar. Uma vez que você muda a forma de falar, você muda também o seu comportamento. Por isso que é tão importante não lidar com os galhos, podar, mas sim lidar com as raízes, onde esses pensamentos estão acontecendo, de onde eles vieram, de onde eles surgiram. Então os estudiosos, olha que interessante
esse estudo que levantaram sobre a média de pensamentos que eu e você temos todos os dias. Diz que nós temos uma média, nós somos bombardeados por uma média de 500 pensamentos não intencionais e intrusivos todos os dias. Muitas vezes, a fonte é até mesmo maligna, mas 500 pensamentos intrusivos e não intencionais. E fizeram a conta de quanto tempo nós ficamos pensando esses pensamentos. Então diz que cada um desses 500 pensamentos intrusivos e não intencionais, você pensa em cada um deles uma média de 14 segundos. E aí quando junta, todas essas informações, levantaram a situação que muitas vezes por dia nós ficamos 2 horas perdendo tempo com pensamentos não intencionais e pensamentos intrusivos. Já pensou? 2 horas, se você tem a mente de Cristo, com a verdade da palavra de Deus, você vai saber combater aqueles pensamentos, porque é aleatório. Tem uma ilustração que nós usamos, você não pode proibir que o urubu voe sobre a sua cabeça, mas você pode proibir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Agora, quando ele tentar trazer esses pensamentos, eu vou combatê-los com a própria palavra de Deus. Imagine se você não conhece a Bíblia. Imagine se você não conhece as promessas. Qual é a tendência? Pensar aquelas coisas. E como eu disse, a nossa vida está se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E os estudiosos também, eles definiram uma lei, os estudiosos da mente, sobre a lei da exposição. Diga assim comigo, a lei da exposição. E o que a lei da exposição ela diz? Que a sua mente, ela absorve, ela reflete aquilo ao qual ela é mais exposta. Então o pensamento que você permite sobre a sua vida, é esse pensamento que vai refletir, que vai transparecer no seu dia a dia. Então, eu amo uma roda de fofoca. Eu amo saber as últimas fofocas da igreja. A sua vida vai refletir esses pensamentos que você tanto ama. Eu amo falar mal do irmão. Eu amo abrir um sitezinho na internet picante para ficar estimulando a minha libido. Queridos, pensamentos muitas vezes incrédulos, dizendo, isso não vai dar certo. Esse projeto que nós estamos entrando vai falir, vai morrer. Esse governo, essa liderança não vai dar certo. Queridos, todos esses pensamentos que nós permitimos e nos expomos a ele, daqui a pouco, se nós não sabermos combater essa fonte, cortar essas raízes, nós vamos estar transparecendo aquilo na nossa vida. E a solução qual é? A solução bíblica é pensar de acordo com o que Deus pensa. Deus se relaciona comigo e com você também através dos nossos pensamentos, em nossa mente. E se você pensa como Jesus pensa, eu sempre trago um filtro na minha vida. Esse pensamento, será que Jesus pensaria isso? Será que Jesus se moveria? Eu sei que é uma grande batalha a nossa mente, sim ou não? Meu Deus, é tanta batalha, todos esses pensamentos intrusivos e não intencionais. Mas aquele que tem o Senhor no seu coração, que tem a Bíblia como prática e regra de fé, esse irmão, essa irmã deve realmente pensar assim, será que Jesus pensaria isso se esse pensamento não é verdadeiro? Por isso, Filipenses capítulo 4, no versículo 8 e 9, nos dá uma direção muito clara, muito prática, do que você deve pensar, do que a sua mente deve estar cheia. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Uma das formas de cortar essas raízes desses pensamentos. O apóstolo Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, o apóstolo Paulo, ele flui nesse texto aqui com 3 passos. É o passo do pensamento,
o passo da prática e o passo da experiência. Pensamento, ele diz aqui, pensem nessas coisas. Então, o que deve permear a mente daquele que tem o Senhor? Todas essas coisas aqui e muito mais. Quando o pensamento mentiroso ele vir, quando o pensamento, por exemplo, que diz o seguinte: nunca serei curado, nunca serei curado. Tenho lá um diagnóstico real de um médico, de um profissional de saúde, mas aí vem esse pensamento: nunca serei curado. Mas aí eu preciso combater esse tipo de pensamento com a verdade da palavra de Deus. E o que a verdade da palavra de Deus diz nesse aspecto? A Bíblia diz: eu sou o Senhor que vos cura. A Bíblia diz: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos sarados. Então eu combato aquele pensamento com a verdade da palavra de Deus. Vamos supor que você vacilou, foi ver um site indevido, está de repente, caiu na imoralidade, e aí você confessa para o Senhor, pede perdão para o Senhor, vem para um líder, confessa, diz: eu não quero viver preso, amarrado nesse hábito pecaminoso. E aí você então confessa para Deus, confessa para um líder, e aí, ou seja, você está perdoado, sim ou não? A Bíblia não diz que estamos perdoados se confessarmos. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Então a Bíblia diz que estamos perdoados quando confessamos. Mas aí Satanás vem com aquela vozinha maligna: você é impuro, você é pecador. O que você vai fazer nessa hora? Não aceita esse pensamento. Sai, Satanás, em nome de Jesus. A minha mente não é mente de urubu fazer necessidade. Eu tenho a mente de Jesus, eu sou perdoado pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, diga assim comigo: pensem nessas coisas. Vamos juntos? Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Então essas situações aqui são como filtros que você deve usar, são como peneiras. Então tudo que é puro, tudo que é amável, tudo pensem nessas coisas. A segunda coisa aqui que o apóstolo Paulo ele diz, ele coloca: ponham em prática. Então pensem nessas coisas e ponham em prática. Então a pergunta é: quais são as ações que eu tomarei? Então, por exemplo, a Bíblia afirma isso sobre você: você está perdoado pelo sangue de Jesus. Então eu vou caminhar em fé, porque eu não vivo pelos sentimentos, eu não vivo pelas emoções, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Sou perdoado, e essa é uma condição, essa é uma realidade espiritual. Então um outro pensamento, e eu gostei muito aqui na ordem de culto, a Giovana falando sobre esse episódio de Elias e aquela viúva, porque muitas vezes, muitas pessoas carregam uma mentalidade também de escassez. Então qual é a mentalidade de escassez? A mentalidade ali da viúva. Ela viu as necessidades, ela falou: se eu der, eu e os meus filhos, nós vamos passar necessidade. Então a mentalidade da escassez, ela olha para dentro de si, ela fala: eu não posso ser generoso, eu não tenho para dar nesse momento. Então esse pensamento de escassez deve ser combatido. A Bíblia, lógico, então de repente eu estou em dívidas, em tempo de crise, podemos estudar e trabalhar esses princípios na área financeira, para que você saia desse momento de escassez. Mas existe um princípio de fé, que quando você doa, quando você é generoso, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Então quando eu dou, é realmente algo que é feito pela fé, onde cremos e devemos colocar em nosso coração que Ele há de suprir cada uma das necessidades, que foi o que aconteceu com a viúva. A Bíblia diz: farinha não se acabou e o azeite também não se acabou. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, pensem nessas coisas. Em segundo lugar, ponham em prática. E em terceiro lugar, a experiência. O Deus da paz estará com vocês. Deus da paz estará com vocês. É Ele que está nesse processo, é Ele que está nos auxiliando, é Ele com seus princípios que estão nos conduzindo. Então o primeiro passo para cortar essa fonte desses pensamentos desgovernados, esses pensamentos de morte, de incredulidade, de miséria, é nós realmente liderarmos a nossa mente e liderarmos pelo Espírito Santo a nossa mente. Em primeiro lugar, então, me ajude a cortar as
raízes. Em segundo lugar, a renovação da mente. E eu queria compartilhar com você um episódio muito pregado sobre os momentos tempestuosos que nós vivemos e que Jesus e seus discípulos passaram por ele. Então, queridos, vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 26 ao 29. A Bíblia diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eles estavam vivendo aqui uma noite tempestuosa, onde as águas, elas estavam lidando ali contra aquele barco, e havia realmente um temor, até mesmo um medo de morrerem, né, de perderem as suas vidas. Havia uma tensão no ar, e a tensão aumenta quando eles veem algo vindo sobre as águas que eles mesmos definiram como um fantasma. Quando o próprio Jesus diz lá de longe: olha, sou Jesus, eu estou indo em direção a vocês, não tenham medo, não tenham medo. Então, mas eu queria que nós observássemos aqui as atitudes de Pedro, eliminássemos aqui os outros discípulos e focássemos agora aqui na mentalidade de Pedro. A Bíblia diz então que Pedro, quando Jesus diz: sou eu, não tenham medo, ele fala para Jesus: se você é mesmo Jesus, ordena que eu vá até aí. E nessa forma que Pedro, ele sempre era muito impulsivo naquilo que ele falava, às vezes tinha reações muito emocionais, mas Pedro também, ele tinha uma característica muito boa, que era ousadia. No próprio livro de Atos, nós temos que Pedro continuou sendo esse homem ousado. E nesse momento, Pedro usou a ousadia dele, dizendo: se és tu, Senhor, manda uma palavra para que eu vá até o Senhor. Então, quando Pedro, ele fala: Senhor, manda uma palavra, e Jesus, ele diz: venha. A Bíblia diz que Pedro então crê naquela palavra, ele sai do barco, ele pisa sobre as águas e ele vai andando em direção àquela palavra do Senhor. Então Pedro andou sobre uma palavra. Diga assim comigo: Pedro andou sobre a palavra. E quando Pedro aceita ali a palavra de Jesus, a mente de Pedro, ela é renovada. Ele está pensando aqui a mesma forma que Jesus está pensando. E quando Jesus diz para ele vem, então ele está pensando como Jesus pensa. E é assim que o nosso pensamento deve ser renovado, pensar como Jesus pensa. Eu fico muito admirado aqui com a fé de Pedro, com esse tipo de fé, que é o mesmo tipo de fé que as nossas crianças elas têm. A minha filha Esther, quando ela começou a nadar, né, a gostar de piscina e tudo mais, ela ainda andando ali, tendo com as suas boias, né, entrando na piscina com as suas boias, e até ela encorajando, né, porque a criança sempre tem aquele certo medo, né, de pular, né, de se jogar, mas depois que ela sente confiança nos braços do pai, no comando do pai, aí, meu irmão, a Esté está pulando até hoje com muita confiança na piscina quando nós chamamos ela. E eu creio que a Bíblia compara a atitude das crianças, que é a mesma que nós devemos ter, porque a fé de uma criança muitas vezes é uma fé ousada. Foi como aqui a fé de Pedro, seu modo de pensar foi renovado quando Jesus dá a ele aquela palavra e diz: ele vem. Então, quando Pedro sai daquele barco, anda sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Deus. A pergunta que eu tenho para você: você quer viver milagres? Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a sua mão pelos olhos da fé. Você precisa de um milagre? Ande sobre uma palavra. Ande sobre a palavra de Deus. Comece a pensar da forma como Deus pensa. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Pedro ele estava andando sobre as águas, ele vê as situações ali ao seu redor, e ele talvez pense assim: olha para mim,
Eu não sou um ser humano, seres humanos não andam sobre a água, seres humanos andam sobre a terra, o que eu estou fazendo andando sobre essa água? E a Bíblia então diz, quando ele começa a pensar assim, aquilo que começou ali numa renovação da sua mente, ele acaba afundando. Então ele até começou andando ali sobre o que o Senhor disse, mas quando ele começou a ver as suas limitações, quando ele começou a olhar para dentro de si, para a sua própria capacidade, ele afunda. E o foco, queridos, de nós vivermos milagres deve ser a renovação do nosso pensamento. Pensar como Deus pensa. Diga-se comigo, pensar como Deus pensa. E o Senhor, como eu disse, Ele se relaciona conosco também através dos nossos pensamentos. Eu quero dizer para Deus, para você, que se a sua mente estiver tão poluída, então, por exemplo, um ambiente, um ecossistema poluído, o que acontece? Então, esses dias caiu uma quantidade de óleo ali no Parque Sessamar. Se eles não fossem lá reter, né, aquele óleo, né, dar um jeito lá de tirar, o que acontece com aquele ecossistema? Os peixes morrem. Se os peixes morrem, as aves somem dali, desaparecem. Então, se a nossa mente ela está tão poluída, com tanto pensamento de morte, de incredulidade, conformados com esse mundo, tomando a forma desse mundo, queridos, como Deus vai habitar num tipo de mente assim? Por isso a Bíblia diz, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim comigo, experimentar e comprovar. Nós temos aqui uma promessa tão poderosa de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver, né? Quem não quer viver como estando no centro da vontade de Deus? E você só comprova, você só experimenta dessa vontade de Deus na sua vida, querido, se a sua mente, ela for renovada da forma como Deus pensa, da forma como a palavra diz a seu respeito, e essa situação que você precisa viver. Então a Bíblia diz aqui, transformem-se. Então é uma ação que parte não de um agente externo, mas é algo que parte de você. A transformação começa em você. Então quando a Bíblia diz, pensem nessas coisas, Ele está te dando um comando, é isso que você deve pensar. Então para que esses sistemas de pensamentos errados, intrusivos, não muitas vezes autorizados pela palavra de Deus, eles vêm na nossa mente. Querido, você deve dar essa ordem, transformem-se, é uma ordem que vem do Senhor para nós. Começa com você, transformai-vos. Você mesmo precisa buscar e querer em Deus. Então dentro desse ponto aqui eu tenho 3 passos práticos para nossa mente ser renovada. O primeiro deles, você deve mergulhar na palavra de Deus. Não tem como a nossa mente ser renovada se ela não for renovada pelos princípios da palavra de Deus, porque o que alimenta a nossa vida é a palavra de Deus. E quando você estuda a Bíblia, quando você permite o Espírito Santo ministrar o seu coração, quando as meditações do seu coração, a Bíblia fala, né, que a meditação do meu coração seja agradável em sua presença. Quando você se dedica à palavra de Deus, querido, você estará se dedicando à renovação da sua mente. A Bíblia diz, Romanos 10:17, a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então você quer ser esse homem, essa mulher cheio de fé. Como eu vou me encher de fé? Você se enche de fé ouvindo a palavra de Deus, dedicando seus ouvidos à palavra de Deus. Mas a minha pergunta para você, diariamente, o que você mais tem ouvido? São jornais, são notícias no WhatsApp, é ficar o tempo todo ali na rede social? Querido, observe, reflita. Seu celular, por exemplo, tem um aplicativo que conta o tempo de uso. E eu muitas vezes fico em crise com muitas vezes o tempo de uso com rede social. Eu digo, meu Deus, como esse tempo passou. Mas a reflexão que você deve fazer é o seguinte: tudo bem usar a rede social, curtir a foto, é muito bom, também uso, isso é maravilhoso. O problema é quando o meu tempo a sós com Deus, ele é raso.
ele é superficial, não tem profundidade, eu não mergulho na palavra de Deus, eu não permito que a palavra de Deus me transforme, mas eu conheço a história e estou sabendo de todas as últimas notícias de todo mundo. Nós precisamos refletir acerca disso, que o seu tempo com o Senhor seja de qualidade, que o seu tempo com a palavra seja profundo, que o seu tempo da palavra seja, realmente alimente a sua alma, amém ou não amém? Em segundo lugar aqui, então, nós permitimos para nossa mente ser renovada, um mergulho profundo na palavra de Deus. Em segundo lugar, a oração contínua. A Bíblia diz, orando em todo tempo, orai sem cessar. Então a oração não é uma coisa só para a igreja, a oração não é uma coisa só quando vai dormir, a oração não é uma coisa só quando nós sentamos à mesa. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então a oração é uma linha de comunicação estabelecida pelo Senhor, para que a sua mente também seja renovada, para que você pense como Deus, Ele pensa. Olha só a conclusão que os estudiosos eles chegaram a respeito da oração. Olha que interessante esse estudo que foi feito. Foi descoberto que 12 minutos de oração diária focada durante um período de 8 semanas pode mudar o cérebro de tal maneira que a mudança pode ser identificada em uma tomografia. Esse tipo de oração aumenta a atividade nas áreas cerebrais associadas à interação social, compaixão e sensibilidade a outros. Olha que poderoso, os cientistas estão descobrindo algo que há 2000 anos atrás Jesus já afirmou para nós, o dever de nós orarmos. É muito bom quando a ciência ela vem ratificando a palavra, descobrindo tantas coisas, para realmente certificar, principalmente para os descrentes. Mas eu creio que você já conhece essa realidade. Eu creio que você sabe a importância da oração. Então veja como a oração tem esse poder de trazer transformação na forma como nós interagimos com as pessoas, na forma, olha toda essa parte de interação social. Amém ou não amém? Então essa coisa, assim, em primeiro lugar, a renovação da mente relacionado com a comunhão vertical com o Senhor, e também existe um passo importante na renovação da mente, que é a comunhão com os outros crentes, o discipulado. Queridos, esse relacionamento uns com os outros é tão importante para nos ajudar, nos encorajar, nos desafiar ao crescimento. A Bíblia fala como ferro afia o ferro. Então muitas vezes, aquilo que às vezes eu ainda não estou vendo na palavra, mas os meus irmãos, as pessoas próximas, os discipuladores, os líderes, estão vendo a nosso respeito. E quando nós temos esse coração aberto, um coração humilde, um coração quebrantado e contrito, Deus também vai usar a comunhão com o corpo, a comunhão com a sua igreja, para trazer também transformação para a nossa mente. Amém ou não amém? Então esse modo de pensar vai ser transformado através da palavra de Deus, comunhão profunda com a palavra de Deus, oração e a comunhão com os outros crentes. Então vamos relembrar aqui os 2 últimos passos. O primeiro, para a nossa mente ser transformada, cortar a raiz. Em segundo lugar, a renovação da mente, renovar a mente. E em terceiro lugar, pensar em termos de milagres. Como assim, pastor? Pensar em termos de milagres. Olha só uma situação que aconteceu na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6, versículos 5 e 9. A Bíblia diz, Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Jesus é muito pedagógico. Para ele ter respostas para nós, ele faz perguntas. Ele fez pergunta para os discípulos. Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?
Então aqui nessa situação, onde existia uma multidão faminta, Jesus queria alimentar essa multidão e não somente alimentar. Jesus também queria nos ensinar uma lição de fé. E nós vemos separados aqui duas escolas de pensamento. Duas escolas de pensamento. Nós vemos aqui a escola de Filipe e nós vemos aqui a escola de André. Então, em primeiro lugar, a escola de pensamento de Filipe. Jesus diz para Filipe: Filipe, eu quero alimentar esse povo, eu quero dar comida para esse povo, o que nós podemos fazer? E Filipe, ele dá um passo que nós também, em primeiro lugar, devemos fazer, que é fazer as contas, que é fazer cálculos. A Bíblia também manda nós fazermos cálculos. Então o Filipe, ele olha a multidão de pessoas que a Bíblia descreve, 5.000 homens. 5.000 homens estavam ali. Então ele começa a fazer as contas. Olha, para alimentar essa multidão aqui de 5.000 homens, para cada pessoa comer um pedaço de alguma coisa, um pedaço de pão, nós vamos precisar gastar aproximadamente, na linguagem de hoje, no dinheiro nosso de hoje, R$6.000. E aí eles olham, ele vai lá em Judas, no tesoureiro, e pergunta: há R$6.000 no caixa de Jesus? E aí aquela negativa: não há. Então ele chega para Jesus e diz: Jesus, é impossível, nós não temos. Então aqui, olha, o Felipe, ele faz as contas, ele olha para aquilo que eles poderiam ter naquele momento. E muitos de nós, quando nós às vezes estamos querendo dar passos de fé, dar um novo passo de fé, muitas vezes nós vemos o que tem em caixa, muitas vezes nós estamos olhando para a crise do país, muitas vezes nós estamos olhando, por exemplo, estou orando em fé por uma pessoa, você está orando em fé pelo seu marido, você está orando em fé por um filho que está distante, aí você olha o físico, você olha aquela realidade naquele momento, e muitas vezes isso tem o poder, gera no nosso pensamento, e daqui a pouco eu estou confessando: Senhor, olha aí, é impossível, olha como esse filho está lidando, olha a quantidade que nós temos, nós não temos, esse projeto não vai dar certo, essa empresa não vai dar certo. Então a escola de pensamento de Filipe aqui é a escola que apresenta as impossibilidades, que olha as circunstâncias. Então Filipe, ele apresenta esse pensamento de impossibilidade. E essa escola de pensamento, ela está presente no meio do povo de Deus. Mas a segunda escola de pensamento, a de André. André está no meio, na mesma conversa. Ele ouve a mesma pergunta: o que nós podemos comprar, quanto nós podemos comprar, o que nós podemos fazer por essa multidão? Então André, ele começa a olhar as possibilidades. E a Bíblia diz que um rapaz, ele traz 5 pães, ele traz 2 peixes, ele traz essa quantidade. E André, ele crendo em Jesus, ele sabendo que nas mãos de Jesus tudo se multiplica, ele sabendo que Jesus curava cegos, Jesus curava paralíticos, ressuscitava mortos. André, sabendo das possibilidades que Jesus poderia ministrar, André entrega nas mãos do Senhor. E por mais que ele tenha dito: o que é isso para tanta gente? Mas o pensamento, e existe um nível de fé acima do pensamento aqui de Filipe. O André disse: eu apresento para o Senhor o que nós temos nessa hora, e eu creio que nas mãos do Senhor tudo pode ser multiplicado. A Bíblia diz: porque para Deus não haverá impossíveis. Eu quero perguntar para você: qual é a escola de pensamento presente aí no seu coração? Você está na escola de Filipe ou você está na escola de André? Você tem falado a respeito só de impossibilidades ou você tem apresentado diante do Senhor pedidos de fé, sabendo que para Deus nada é impossível, mesmo que pareça louco, mesmo que pareça algo sobrenatural, mas você age como André agiu, entregando nas mãos do Senhor. Eu queria ler com você, para finalizar, para nós orarmos, essa frase do pastor David Yong Cho. Ele disse o seguinte: vivi mais com os olhos fechados do que abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se olhar para as circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos,
Satanás o destruirá com um medo. Mas se você fechar os olhos e olhar para Deus, poderá crer. Poderá crer. Queridos, nós precisamos viver a nossa vida cristã com os nossos olhos sempre fechados e ao mesmo tempo sempre fixos em Jesus. Porque se nós olharmos somente para a realidade natural, nós vamos falhar na fé. Nosso pensamento não vai ser renovado. Nós vamos a naufragar na fé. Vamos ter esse mesmo tipo de pensamento. Meus olhos estão em Jesus. Eu estou enxergando as possibilidades. Eu estou enxergando as possibilidades daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Daquele que é o mesmo ontem, daquele que é o mesmo hoje e daquele que continuará sendo Deus. E nada é impossível para o nosso Deus. Queria que você ficasse de pé. Nós falamos para que a nossa mente, sua mentalidade seja transformada, sobre cortando essas raízes, sobre renovando a mente e sobre pensando em termos de milagres. Queridos, eu posso ver aqui na sua cabeça, pelos olhos da fé, um pensamento de milagre. Você caminhando, vendo o impossível acontecer. Você caminhando, crendo nas promessas, crendo na palavra de Deus. Você pensando em termos de milagres. E o milagre não é algo que você gera, não é algo que você pode fazer. Milagres são feitos pelas mãos do Senhor. Somente Deus pode fazer. Mas começa com a sua atitude. Eu estava no meu tempo a sós com Deus hoje, meditando em Mateus 8. E por 2 vezes ali em Mateus 8, eu fiquei vendo, poxa, tanto que Jesus valoriza uma fé grande. Jesus olha para os discípulos e fala, vocês são homens de pequena fé. Então se ele diz, vocês são homens de pequena fé, é porque é importante ter uma fé grande. Jesus olha para o centurião e diz para ele, olha, nunca vi tamanha fé em Israel. Queridos, é tão importante nós nos movermos com a fé de Deus, com essa medida de fé que a Giovana disse aqui, essa medida de fé que Deus tem para cada um de nós.